ministros do Supremo. São aquelas decisões chamadas monocráticas, que não vão para o pleno, que não vão para o colegiado. A oposição quer impedir decisões individuais de ministros do STF. Mota é pressionado. Fala para a gente dessa pressão, Fernanda. Ari, essa é uma proposta de emenda constitucional que foi protocolada em 2021 pelo senador Oriovosto Guimarães. Ele é do PSDB do Paraná e determina aí uma restrição em relação às determinações monocráticas dos ministros. De acordo com esse projeto, os ministros não poderiam derrubar decisões tomadas pelo Congresso Nacional com a aprovação de projetos de lei, PECs ou qualquer tipo de texto, tanto na Câmara quanto no Senado, e também não poderiam modificar decisões relacionadas ao presidente da República. Ainda de acordo com esse texto, que tem uma emenda do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, caso um ministro tomasse uma decisão monocrática derrubando essas decisões, o poder que fosse afetado, Palácio do Planalto ou Congresso Nacional, poderia se manifestar judicialmente. O Palácio do Planalto, através da Advocacia Geral da União, e o Congresso, através da equipe jurídica aqui do Congresso Nacional. E aí, essa PEC ela foi aprovada em 2023 no Senado Federal, e agora, em reação a essa decisão de Alexandre de Moraes sobre o PL da dosimetria, os parlamentares da oposição estão pressionando o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que ele coloque na pauta de votações aqui na Câmara dos Deputados essa PEC. E aí, se for aprovada em 2 turnos e for promulgada pelo presidente Davi Alcolumbre, os ministros ficariam restritos de tomar decisões monocráticas. É um debate aí que os parlamentares da direita, sobretudo o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, vai pressionar. Ele disse que sabe que não tem possibilidade de aprovação do PL da anistia. Então, a saída seria justamente a aprovação dessa PEC, e ele já promete essa semana tentar conversar com o presidente Hugo Mota para tentar colocar esse assunto na pauta. E aí, quem saiu em defesa das decisões monocráticas dos ministros foi um ministro do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino, ele escreveu uma coluna para a revista Carta Capital, onde ele disse que, se não fossem as decisões monocráticas de ministros, haveria um colapso jurisdicional no nosso país. A gente tem um trecho da fala de Flávio Dino, onde ele diz o seguinte: diferente do que alguns parecem imaginar, as decisões monocráticas no STF não derivam de um suposto pendor autoritário ou de personalidade de julgadores, e sim são expressão de regras jurídicas, sem as quais, no momento presente, produzir-se-á um colapso jurisdicional no Brasil. Então, ele traz aí essa reflexão e, além disso, ele também traz dados nesse texto. Ele disse que de todas as decisões monocráticas dos ministros, 97% são validadas pelo plenário, o que, segundo Flávio Dino, traz total sentido às determinações de cada ministro do Supremo. Franci, essa briga não é de hoje, não é nova, que é o Congresso sempre ameaçando, essa ameaça está sempre latente ali, né? De que, se os ministros avançarem sobre o que o Congresso considera atributo único e exclusivo das 2 casas, da Câmara e do Senado, eles retaliam, eles se vingam dos ministros. Como é que eles podem se vingar? Aprovando um regramento mais rápido para impeachment dos ministros, ou seja, para tirar o ministro do Supremo, ou então restringindo a atuação do próprio Supremo, por exemplo, impedindo decisões monocráticas ou dando ali um prazo muito exíguo para que a decisão monocrática vá logo para o colegiado. E esse estica e puxa permanece. Permanece e acaba dinamitando relações, dificultando o diálogo entre os poderes, que acabam não tendo aquela relação harmônica que se esperava. E muito porque hoje se tem um Congresso Nacional que praticamente sequestrou a República. É um Congresso que detém ali uma força, um poder de investimento até maior do que o do governo federal. É um Congresso que tenta interferir na atuação do judiciário quando uma decisão não convém com os seus interesses. Então, se tem, a meu ver, um poder que está diferindo dos outros nessa questão da balança. Está pendendo mais uma força para o Congresso Nacional. Então, Ari, é lamentável
que sempre se volte à tona essa pauta. A gente já teve essa pauta sendo uma tentativa dela ser colocada em pauta quando houve discussão envolvendo o aborto, quando houve uma discussão envolvendo a questão dos povos indígenas. Então, sempre quando há ali uma questão que o Congresso não gosta, eles ameaçam com essa pauta de reduzir os poderes do Judiciário. Em que momento, Alessio Rodrigues, a gente houve essa reversão de não ter um relacionamento harmonioso entre os três poderes constituídos da nossa democracia? Porque essa briga pública, em praça pública, ela é relativamente recente. Tudo bem que a nossa própria democracia é uma democracia relativamente recente a partir do processo ali de fim da ditadura militar e redemocratização, final dos anos 1980. Mas lá, a partir da redemocratização, com a eleição direta do presidente Fernando Collor de Mello, a gente nunca tinha tido uma crise institucional dos poderes ficarem se confrontando assim em público como agora. Ari, na verdade, eu acredito que foram pequenas situações que foram se somando, né? Esse tensionamento, ele vem, por exemplo, da decisão do ministro Flávio Dino de suspender emendas PIX, né? Tornar ali, ou pelo menos tentar tornar, porque até hoje ainda não há uma finalização desse processo como um todo, de deixar as emendas transparentes, de se saber para onde vai, quem destina, quem recebe. São várias situações. O Francis já citou algumas também de temas espinhosos ali para o Congresso que acabam sendo decididos pelo STF. Muitas vezes a revelia, a contrária ao posicionamento de que o Congresso, pelo menos na sua maioria, teria esse posicionamento. Então, são diversas situações, inclusive recentes mesmo, que fizeram com que essa tensão aumentasse. É claro, apesar de serem independentes, deveriam ser harmônicos, mas há um bom tempo não são. Né? A gente não vê esse posicionamento já há um bom tempo do Congresso com o Supremo Tribunal Federal, e eu coloco até um pouco mais a Câmara. O Senado é ainda mais recente, pelo menos que eu tenho essa percepção de que o Senado tem tido um estranhamento desde quando tendeu um pouco mais para o radical, para o extremismo, para pautas mais ideológicas. E aí acabou conflitando muitas vezes com o que pensam os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, a sua atribuição é, de fato, levar em conta apenas e tão somente a Constituição, não as suas ideologias ou vontades pessoais. Então, foram várias situações, por mais que isoladas, que foram se somando e trouxeram agora, coloco talvez 2 anos para cá, não mais que isso, uma tensão que a gente não vê uma luz no fim do túnel, pelo menos por enquanto. Eliezer. Passa pela politização, realmente, Ari. Eu vejo que estão tentando atribuir ao Supremo ou aos ministros determinadas conotações partidárias, políticas, como se ali estivessem não olhando para resguardar a Constituição, mas fazendo valer o que determinados grupos particulares querem nesse cenário nacional. Então, se tem uma partidarização, se olha para um ministro como alguém pertencente a um partido que dá preferência a determinada ideologia, logo isso vai gerar insatisfações. Quem não acompanha aquele dito ou imaginado pensamento vai achar que está sendo ali prejudicado pela ação do magistrado, e não é isso que acontece necessariamente. As decisões monocráticas aí colocadas em pauta, elas vêm quando há uma urgência, uma necessidade de urgência na tomada de decisão em relação a algo que não tem uma legislação específica, vem quando se tem uma jurisprudência clara, onde não se cabe recurso, e aí o juiz pode decidir, no caso, o ministro do STF. Enfim, são situações bem objetivas. Se de repente contraria o que quer o Congresso Nacional, é por uma circunstância. Então o Congresso deveria amadurecer e legislar mais rapidamente, com mais eficiência, sobre os mais determinados temas, para não dar margem ao STF, para que o STF realmente cumpra o seu papel baseado unicamente ali na Constituição, sem achar que estão simplesmente contrariando grupos partidários da Câmara ou do Senado. Já Fernando Duarte vai trazer informações sobre um mega plano nacional lançado pelo presidente Lula,